uma sequência. O clube vem demandando há algum tempo explicações sobre o funcionamento. Pessoas novas vão entrando, não sabem como cumprir, exercer suas funções, e esse é o objetivo. Como decorre uma reunião. Eu não vou falar das funções hoje, eu vou falar da reunião, da estrutura da reunião. Funções ficará para um segundo momento. Eu pretendo que ao término do discurso de hoje, vocês entendam que a reunião é como se fosse um concerto, uma orquestra. E nós somos os músicos que temos que fazê-la funcionar com harmonia. Se um desafinar, compromete a orquestra como um todo. Não sei se isso tá. A primeira coisa que eu peguei foi a missão do clube. Possibilitar um ambiente positivo no qual os associados possam desenvolver suas habilidades de falar em público e de liderança, adquirindo autoconfiança e promovendo seu crescimento pessoal. Parece um parágrafo simples e por isso eu resolvi pegar pedaço por pedaço desse parágrafo e destacar cada trecho para analisar. O primeiro detalhe do parágrafo é o ambiente positivo. A gente já viveu neste ambiente momentos positivos e momentos negativos. E a gente cansa de falar que tem que ser prazeroso. Você vir para cá, no final do dia, de um trabalho, correndo, chegar cansado aqui e ter briga, discussão, desentendimento, é algo que vai fazer com que você não volte mais. Se não for para ser prazeroso, é melhor que não seja. A gente tem que criar esse ambiente agradável, tem que tomar cuidado com o colega, a forma que fala, a forma que trata. Temos que ser tolerantes com as diferenças. Isso é um ponto muito importante. Parece muito simples a frase solta dentro de um parágrafo, mas esse aspecto é o primeiro, não é à toa que é o primeiro. Temos que ter um ambiente positivo e agradável. Senão vai acabar o clube, realmente. Qualquer um, não é esse, é qualquer um. Um outro aspecto que tem. Um outro aspecto que tem a ser destacado é desenvolver habilidade de falar em público. Essa é a finalidade da nossa reunião. Desenvolvermos a habilidade de falar em público, que a gente chama de oratória. Desenvolvermos a oratória. Nós estamos aqui para desenvolver essa habilidade. Esse é o segundo aspecto do objetivo do clube. O terceiro aspecto, não sei se a pilha está acabando, eu testei e estava funcionando, é desenvolver a habilidade de liderança. Eu estou destacando aqui, mas no decorrer de toda a apresentação, a gente vai voltar na oratória e na liderança. Na oratória e na liderança. Essas são as duas funções das nossas reuniões. Desenvolver oratória e liderança. É para isso que a gente está aqui. E o último detalhe é autoconfiança e crescimento pessoal. A gente vive dizendo aqui que ninguém está aqui para ensinar ninguém, a gente está aqui para aprender. Cada um vai extrair aquilo que necessita para si. Nós vamos desenvolver autoconfiança, é a nossa confiança. Ninguém vai ficar agradando a gente, elogiando, para olha, ele gosta de mim. A gente tem que ter a confiança na gente mesmo. E o crescimento é pessoal. Ninguém é professor de ninguém, todo mundo colabora com todo mundo e todo mundo aprende ao mesmo tempo. Esses 4 aspectos é o que eu pude tirar de mais importante desse trecho que diz do objetivo da missão do clube. E é em cima disso que eu vou trabalhar a nossa reunião. Como se desenvolve a nossa reunião. Essencialmente a gente trabalha com a prática, a gente pratica e a gente avalia. A gente pratica e a gente avalia. Para a gente saber a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Pratica oratória, oração, pratica liderança. E avalia como a gente se desempenhou aquela função de oratória, como a gente desempenhou aquela função de liderança. Essencialmente é isso que a gente faz aqui. A gente faz a oração, o discurso, e faz a liderança. E depois avalia tudo isso. Vou pedir um assistente para ficar. Eu dividi a nossa reunião em 3 etapas. A primeira etapa é a abertura.
A abertura como o nome está dizendo, vai abrir a reunião, introduz a bandeira, como é que chama? Flag of Allegiance. Pledge of Allegiance. A saudação, a palavra que está faltando. Faz a saudação, faz a autoapresentação, tem o pensamento do dia. Essa primeira parte é a abertura propriamente dita da reunião. Depois vem o core, o desenvolvimento da reunião. E esse desenvolvimento, a gente vai fazer discursos e avaliações, que foi o que eu falei. Oratória, a gente pratica e depois avalia. O discurso preparado, o discurso improviso e a avaliação. Aqui é importante a gente entender que a avaliação, aqui, os avaliadores, eles estão desenvolvendo a oratória. É diferente da função do avaliador geral. A gente às vezes gera confusão de que o avaliador vem aqui e fala assim, não é para você avaliar o conteúdo. Não, o avaliador está indo fazer um discurso sobre avaliação, mas um discurso. O importante é como ele apresenta a sua avaliação. Se ele concorda no discurso, não concorda com o texto, eu posso vir aqui e falar, defender o aborto. E você, muito católica, é contra o aborto. E vir aqui na frente, como o próprio Evaldo falou, que ele fez um discurso sobre a América e o outro foi lá criticar o discurso dele ao invés de avaliar como ele se apresentou. Não é essa a função. O avaliador está ali entregando um discurso. Esse avaliador, ele está praticando. E nós temos os avaliadores aqui, todas essas outras funções são de avaliadores que estão exercendo liderança. Cada função que você desenvolve, é um exercício de liderança, como conduzir uma reunião, como participar de uma reunião. E depois tem o fechamento. No fechamento vai se falar de discursos externos, quem fez, quem não fez, de comunicados gerais, conta a piada, os convidados fazem o seu comentário do que acharam da reunião, está fechando a reunião. Basicamente, essa é a estrutura de funcionamento da nossa reunião. A gente tem que entender que tem o princípio, o meio e o fim, esse é o corpo da reunião essencialmente. Eu fiz aqui uma tabela rápida, vocês conseguem ler daí? Eu fiz aqui uma tabela rápida para vocês pensarem que, exceto as duas primeiras funções de protocolo e saudação, que são do diretor de logística e da presidente, todos os outros são associados e o orador de improviso pode ter os convidados também exercendo. E a habilidade que é desenvolvida. Olha quanta liderança e a gente não percebe. Você, quando está controlando o tempo, você está desenvolvendo uma habilidade de liderança. Saber administrar o tempo e controlar o tempo é desenvolver a sua liderança. Saber avaliar os gestos, os vícios de linguagem, isso também é liderança. Essa participação e dar esse retorno para as pessoas, como falar, também é liderança. E tem, evidentemente, as funções, as habilidades de oratória, que eu já falei inicialmente, que são os discursos. Eu destaquei 3 funções que me parecem de importância destacada na reunião. Não que os outros não sejam importantes, mas são funções que são exercidas por maior tempo e com maior participação ou atuação direta. O Toastmaster da reunião, o líder do discurso de improviso e o avaliador geral. Eu quero chamar a atenção do que eu falei para o Alex e ele já falou aqui. Vocês já foram a reunião de condomínio? Ou uma reunião de uma associação, de alguma sociedade? Sempre tem uma pessoa que conduz a reunião. Às vezes essa pessoa é o síndico do prédio, às vezes é o presidente da companhia, mas muitas vezes não. Aqui, quem manda na sessão, quem comanda a sessão, é o Toastmaster da reunião. O presidente, no nosso caso é uma presidente, a presidente, ela de fato dirige e é responsável pelo clube como um todo. Mas, no momento em que nós iniciamos a reunião, quem toma as decisões sobre aquela reunião é o Toastmaster. Os nossos mentores cansaram de falar isso e a gente mesmo não dá a devida atenção para isso. O Toastmaster deve, antes da reunião, já se preparar para exercer essa função de liderança. Ele tem que chegar, quem que já chegou, quem que não chegou. Isso não é função da presidente do clube, nem do vice-presidente de educação. Isso é função do Toastmaster do dia. Ligar para as pessoas, saber quem que vai, quem que não vai, quem que vai substituir.
Essa função é para ser exercida pelo Toastmaster do dia. É uma função de liderança e que muitas vezes não é exercida dessa forma. Chega aqui em cima da hora, não sabe o que tem que fazer, cadê a agenda, o que foi. Chega, já está tudo reformulado, porque chegou em cima da hora, não se preparou, não viu quem faltou, quem mandou mensagem que não viria. Muitas vezes acontece isso. E essa é a pessoa que é a presidente da reunião. Não é do clube, mas é da reunião. É ela que decide quando que começa, quando que acaba, quando que passa, quando que não passa a palavra. O líder do discurso de improviso, evidentemente, é importante porque ele chama as pessoas para falar e participa bastante. E por último, um avaliador geral, porque faz uma panorâmica da reunião. Os outros são igualmente importantes, mas tem uma função mais pontual, mais fechada em si. Essa vocês não vão conseguir ler. Mas o que tem de importante, vocês não conseguem ler, fica muito pequenininho. Daqui eu consigo ler. Eu peguei e tentei distribuir para que vocês pudessem ver, mas eu vou ler para vocês entenderem, porque a gente sempre tem problema do tempo, e a gente tem que entender essa questão do controle do tempo. A abertura é 7 horas, e a abertura deve ter 10 minutos no máximo. Se a gente começa 7h07, a gente tem 3 minutos de abertura. É inevitável isso, porque se a gente tiver os 10 minutos, em algum lugar vai faltar. E onde vai faltar? No principal. O principal é o desenvolvimento. Ao invés de nós dedicarmos o nosso tempo a desenvolver nossa habilidade de liderança e de oratória, a gente vai dedicar o nosso tempo para abrir a reunião. Tá para parar aqui e ler. Não me parece razoável. E a gente tem que Pausa, refletir sobre vira e isso. lê. Se começou atrasado, vamos diminuir o tempo da abertura e do fechamento, que são outros 15 minutos. Não vai ter piadista, ou não vai ter relatórios de quem fez o discurso lá fora. Alguma coisa tem que ser cortada, mas não o principal da reunião. Não a nossa função de nos desenvolvermos na oratória e nos desenvolvermos na habilidade de liderança. Então, 10 minutos para abertura, a gente já falou o que é a saudação, a autoapresentação, o pensamento do dia, a convocação do Toastmaster. Até aqui, é aquela abertura, tá presidente, tá o diretor de... O guarda de... Como é que é? Sargento de armas. Depois passa para o desenvolvimento, que deveria ter 90 minutos, 1h30. E nós temos essas divisões. Toastmaster da reunião, Marca o tempo. líder do discurso de improviso, volta para o Toastmaster da reunião, porque é ele que convoca os oradores do discurso preparado. No primeiro momento ele apresenta toda a equipe, no segundo momento o discurso de improviso faz os oradores de improviso. No terceiro momento o Toastmaster chama os oradores preparados. No quarto momento, o avaliador geral vai fazer a sua avaliação, vai chamar os avaliadores. E por último, o Toastmaster da reunião fecha a reunião. O Toastmaster é quem conduz, você vê, ele está no início, no meio e no fim, conduzindo a reunião. Por isso que ele é importante. E depois do fechamento e o encerramento às 8h50, que é o nosso horário de entregar aqui para o restaurante. Você vai apertar aqui no topo. O objetivo realmente é dizer para vocês que estão chegando, no caso da Eliette mais nova, o Maurício já está aqui há algum tempo, a gente tem se descuidado muito dos protocolos que são inerentes ao Toastmaster. Toastmaster, como o Evaldo costuma dizer, não é um clube centenário à toa. Ele é centenário porque tudo que é feito é pesquisado, é pensado, é testado, e até mesmo as alterações, como agora a gente tem o Pathway, foi testado, foi pensado, está em processo de alteração e de avaliação e de melhoria, mas nada é à toa. E quando a gente se descuida dessas rotinas que foram estabelecidas para o bom funcionamento, a gente compromete os nossos objetivos e a nossa missão. Nos próximos discursos, a minha intenção é discutir
cada uma das funções. A gente entendeu aqui nessa panorâmica como funciona a reunião e o porquê das coisas. O próximo passo são as funções. Muito obrigado, boa noite.